Se eu te perguntasse agora, quem é o maior cientista de todos os tempos, qual nome seria o primeiro que viria na sua cabeça? Muito provavelmente, Albert Einstein, certo? Só que existe uma história curiosa. Dizem que um jornalista perguntou ao Einstein como era ser o homem mais inteligente do mundo. E ele teria respondido: pergunta isso pro Nikola Tesla. Ninguém sabe se essa cena aconteceu de verdade, mas a frase resume bem o tamanho do Tesla. Um inventor tão absurdo que basta você acender a luz do seu quarto ou abrir a geladeira para estar usando, sem perceber, uma ideia que saiu da cabeça dele. Só que a vida desse cara não foi nada parecida com a de um gênio milionário. Foi uma mistura de genialidade, tretas comerciais, ideia roubada, quase prisão, quartos de hotel e projetos tão à frente do tempo que ninguém quis financiar. Antes da gente mergulhar nessa história, já faz o básico do mundo moderno. Clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo e ainda recebe aviso sempre que sair documentário novo. Se já fez isso, então bora para a história de Nikola Tesla. A era em que o mundo respirava ciência. Hoje a gente fala de touchscreen, impressora 3D, realidade aumentada e brinca dizendo: vivemos no futuro. Mas no fim do século XIX, as pessoas tinham exatamente a mesma sensação. Era o tempo da chamada Era da Ciência, teoria da evolução, tabela periódica, invenção da geladeira, do toca-discos, do cinema, novas máquinas, novos materiais, novas formas de energia. O planeta inteiro estava viciado em novidade científica. É nesse contexto que aparece um garoto magrelo, de memória absurda, nascido em um vilarejo minúsculo chamado Smiljan, que na época ficava no Império Austro-Húngaro. Filho de um sacerdote da Igreja Ortodoxa Sérvia, Milutin Tesla, e de Duka, uma mulher que criava ferramentas e pequenos dispositivos por conta própria. Em 10 de julho de 1856, nasce o quarto filho do casal, Nikola Tesla, o menino que decorava livros. Tesla começou a estudar por volta dos 5 anos. Aprendia matemática, religião, alemão. A família depois se mudou para Gospic, onde ele fez o fundamental e o equivalente ao ensino médio. Desde cedo ele tinha duas características que não eram exatamente normais. Obcecado por máquinas, desmontava e fuçava em tudo para entender como funcionava. Memória fotográfica. Bastava olhar uma vez para lembrar depois com detalhes. Ele decorava livros inteiros praticamente de uma sentada. Em Karlovac, terminou um curso de 4 anos em 3. Era bom com idiomas, fazia contas enormes de cabeça e, principalmente, encontrou a paixão da vida: eletricidade. O professor de física começou a fazer demonstrações com experimentos elétricos e o cérebro do Tesla explodiu. A partir dali, ele só pensava em eletricidade. Cólera, promessa e fuga do exército. Em 1873, com 17 anos, Tesla volta para casa e pega cólera. Na época, sem saneamento e sem antibióticos, era uma sentença de morte para muita gente. Ele ficou meses doente, entre febre, diarreia e dores violentas. O pai, desesperado, fez uma promessa. Se o filho sobrevivesse, não iria mais forçá-lo para a vida religiosa. Mandaria o garoto para a melhor faculdade de engenharia que conseguisse. Tesla se recupera e pouco tempo depois faz outra escolha radical. Foge de casa. Ele já estava em idade de ser recrutado para o exército e não queria saber de vida militar. Passou um tempo escondido numa região montanhosa, lendo, caminhando e pensando. Foi quase um ano sabático. Em 1875, entra no Politécnico Austríaco em Graz. No primeiro ano, exagera. Estuda das 3h da manhã às 11h da noite e passa em 9 matérias, quase o dobro do necessário. Os professores escrevem para o pai dele dizendo que ele podia literalmente morrer de tanto estudar. Só que quando Tesla volta para casa esperando aplausos, o pai reage frio, quase indiferente. Hoje se acredita que ele fez isso justamente para frear o exagero do filho, mas Tesla só percebeu isso anos depois,
lendo cartas antigas. Na época, ele só sentiu que o pai não dava a mínima. Resultado: no segundo ano, o pêndulo vai para o outro lado. Vício em jogo, faculdade abandonada, vida de fuga. Cansado de ser zoado por só estudar, Tesla se joga na vida social, barzinhos, cartas, jogos, e acaba viciado em apostas. O vício é tão intenso que ele perde até o dinheiro da mensalidade da faculdade. Em um último golpe de sorte, recupera tudo nas cartas e promete largar o jogo. Mas o estrago acadêmico já estava feito. No terceiro ano, na hora dos exames, ele simplesmente não tinha estudado o suficiente. Pede mais tempo, os professores recusam. Fica sem notas e, na prática, sem curso. Em vez de encarar a família, foge para Maribor, na atual Eslovênia. Lá, trabalha como desenhista. Passa o tempo jogando cartas com velhinhos na praça e fazendo qualquer coisa menos resolver a própria vida. Até que um dia, o pai aparece na cidade implorando para ele voltar. Tesla recusa e termina sendo devolvido para casa por ordem da polícia porque nem licença para morar ali ele tinha. Detalhe: antes dos 25 anos, Tesla já tinha quase morrido de cólera, fugido do alistamento, se viciado em jogos, largado a faculdade, sido praticamente deportado da cidade onde se escondia. Vida certinha de cientista, né? Novo começo, raio de ideia em Budapeste. Depois da morte do pai, os tios juntam dinheiro para ele voltar a estudar. Em 1880, Tesla vai para Praga, mas chega atrasado para a matrícula e não fala grego nem tcheco, idiomas obrigatórios. Resultado: assiste aulas de filosofia como ouvinte, sem diploma nem nota. Logo depois, arruma emprego de eletricista-chefe em uma empresa de telégrafos em Budapeste. É lá que acontece uma das cenas mais importantes da história da tecnologia. Um dia, caminhando num parque com um amigo, Tesla pega um graveto e passa a desenhar no chão um tipo de motor elétrico diferente. Naquele momento, ele visualiza com clareza um motor movido não por corrente contínua, mas por corrente alternada. Ele olha, grava tudo com a memória fotográfica e aquele desenho vira uma espécie de obsessão. Guarda essa informação, porque esse motor vai aparecer várias vezes ainda. De Paris a Edison, de Edison à queda. Um inventor chamado Tivadar Puskás arruma para ele um emprego em Paris, na Companhia Continental Edison. Ali, Tesla ganha experiência com equipamentos elétricos e começa a propor melhorias em motores e dínamos geradores de energia elétrica. Logo surge uma chance ainda maior. Puskás é chamado para trabalhar com Thomas Edison em Nova York e leva Tesla junto. Em 1884, Nikola Tesla desembarca nos Estados Unidos para trabalhar na Edison Machine Works. De um lado, Edison, inventor da lâmpada incandescente, grande homem de negócios, dono de fábricas gigantes. Do outro, Tesla, mais teórico, obcecado por aperfeiçoar tudo, menos interessado em dinheiro rápido e mais em elegância técnica. As histórias sobre a saída dele da empresa variam. Uma versão diz que ele não recebeu um bônus combinado. Outra diz que prometeram $50 mil se ele fizesse dezenas de projetos. E quando ele cobrou, Edison teria respondido que era brincadeira. O fato é que Tesla se sente desrespeitado. Edison ainda oferece um pequeno aumento, mas ele recusa e sai. Fábrica própria, falência e fundo do poço. Com apoio de investidores, nasce a empresa Tesla Electric Lighting Manufacturing. Ele registra sua primeira patente no Zilopiruskiwa, instala um sistema elétrico numa cidade de Nova Jersey e começa a construir nome. Só que o que realmente dominava a mente dele não eram lâmpadas nem sistemas comuns, e sim aquele motor de corrente alternada que vinha desde Budapeste. Quando Tesla insiste nessa ideia, seus sócios consideram arriscado demais. Resultado: a empresa fecha, ele perde controle das patentes e, de repente, está com 30 anos, sem nada, trabalhando cavando valas por $2 por dia. Ele considera esse um dos pontos mais baixos da vida.
até que conhece dois caras ligados à Western Union, que enxergam valor nele e topam financiar novos projetos. A partir daí, o velho desenho do parque vira realidade. Tesla constrói o motor de indução por corrente alternada, alimentado por um campo eletromagnético. Isso muda a história da eletricidade. Westinghouse, Guerra das Correntes e Fortuna Perdida. A invenção chama a atenção da Westinghouse, empresa de distribuição elétrica. Eles compram o licenciamento do motor, pagam uma boa quantia em dinheiro e ações, e ainda oferecem a Tesla um salário mensal alto para ser consultor. A partir daí, começa a famosa Guerra das Correntes. De um lado, empresas ligadas a Edison, defendendo a corrente contínua padrão da época. Do outro, Westinghouse, com o sistema de corrente alternada de Tesla. Um engenheiro chamado Harold Brown, com apoio da turma de Edison, começa a fazer campanhas contra a corrente alternada, chegando a eletrocutar cães em público para provar que ela era perigosa. Isso cria o chamado pânico dos fios elétricos. As pessoas passam a achar que qualquer fio na rua é uma ameaça mortal. A disputa chega ao absurdo de entrar na discussão sobre pena de morte. Quando os Yasenewa passam a considerar a cadeira elétrica, Edison sugere que, se fosse para usar eletricidade para matar alguém, que usassem corrente alternada, associando-a a algo mortal. A primeira execução em cadeira elétrica usa equipamento ligado a Westinghouse e é desastrosa. O condenado sofre por um tempo em vez de morrer instantaneamente. Mesmo assim, com o tempo, a Westinghouse vence por um motivo simples. A corrente alternada é muito mais eficiente e barata para transmitir energia em alta voltagem a longas distâncias. A virada definitiva vem quando a Westinghouse ganha o contrato para iluminar a Exposição Mundial de Chicago, em 1893. A cidade toda iluminada com corrente alternada prova, ao vivo, que o sistema é seguro e funcional. Com o motor de Tesla, a energia deixa de servir apenas para lâmpadas e passa a movimentar eletrodomésticos dentro de casa. Hoje, a energia que chega na sua tomada, que alimenta geladeira, máquina de lavar, ventilador, é corrente alternada. Só que, em meio a tudo isso, acontece um detalhe que mudaria a vida financeira do inventor. Na crise financeira dos anos 1890, a Westinghouse quase quebra. O dono chama Tesla e diz: "Se eu continuar te pagando esses royalties, perco a empresa. Se os bancos assumirem, você vai ter que brigar com eles na justiça." Tesla decide abrir mão dos royalties sobre o motor de indução. Na prática, ele abre mão de se tornar multimilionário. Quando o sistema se espalha pelo mundo, essa grana teria virado uma fortuna gigantesca. Anos depois, a empresa se recupera e fecha um novo acordo com ele, mas nada que se compare ao que ele teria ganho se tivesse mantido o contrato original. O homem e suas manias. Na vida pessoal, Tesla era complicado. Rotina. Dormia, segundo ele, apenas 2 horas por noite e trabalhava das 9 às 18 horas no laboratório, jantava, voltava e ficava até 3 da manhã. Caminhava quilômetros todos os dias para se exercitar. Falava cerca de 8 idiomas. Projetava inventos inteiros mentalmente, girando-os na cabeça, sem precisar desenhar. Ao mesmo tempo, acumulava manias típicas de um provável toque. Jantava sempre no mesmo restaurante, servido pelo mesmo garçom. Mexia os dedos dos pés, 100 vezes em cada pé, antes de dormir tinha. Fobia de germes e sujeira, era obcecado pelo número 3, evitando quartos de hotel que não fossem múltiplos de 3. Em eventos sociais, se mostrava educado, culto, gentil. Mas tinha opiniões pessoais bem problemáticas. Era assumidamente gordofóbico, dava importância exagerada à aparência de funcionários em certos momentos. Aderiu a ideias de eugenia, aquelas teorias racistas travestidas de ciência que distorciam a teoria da evolução. Ou seja, gênio nos inventos, muito longe de ser exemplo de caráter em várias questões humanas. Incêndio, raios-x e controle remoto.
Em 1895, uma tragédia. O laboratório de Tesla pega fogo. O prédio desaba parcialmente e uma enorme quantidade de anotações, aparatos e objetos da exposição de Chicago se perde. Mesmo devastado, ele monta outro laboratório e segue. Trabalhando com altas tensões, ele começa a esbarrar em algo que só depois seria chamado de raios X. Em 1894, nota um filme fotográfico estragado por uma energia invisível. Depois da descoberta oficial de Röntgen, entende que tinha obtido, sem saber, uma imagem de raio-x antes. Tesla passa a construir aparelhos para radiografia e é um dos primeiros a alertar que aquilo fazia mal à pele, muito antes da radioproteção ser levada a sério. Em 1898, ele apresenta um barquinho controlado por ondas de rádio. É um controle remoto, em uma época em que isso parecia inútil. O exército não se interessa. Décadas depois, torpedos e bombas guiadas por rádio se tornariam realidade. Colorado Springs e os sinais de Marte. Convencido de que era possível transmitir energia e informação sem fios, Tesla parte para uma etapa mais ousada. Ele acreditava que em altitudes maiores seria mais fácil usar a atmosfera como condutora. Em 1899, vai para Colorado Springs, a cerca de 2.000 metros de altitude. Lá, com energia fornecida gratuitamente por uma empresa local, constrói um laboratório enorme e uma bobina de Tesla gigantesca, com cerca de 15 metros. As tensões usadas eram tão altas que lâmpadas acendiam à distância, sem fio, faíscas saíam do chão. Quando as pessoas andavam, cavalos tomavam choques pelas ferraduras. Um dia ele queima o gerador da companhia e causa um apagão na região. Nessa fase, ele registra sinais estranhos captados durante seus experimentos. Anuncia que recebeu uma mensagem de alguma forma de vida inteligente. A imprensa conclui: só pode ser Marte. Provavelmente, ele estava captando transmissões de outros experimentos de rádio na Terra, possivelmente até de Guglielmo Marconi, que também estava pesquisando comunicação sem fio. A torre de Wardenclyffe e o sonho fraquejando de volta a Nova York, Tesla quer algo muito maior. Uma torre gigantesca que serviria como centro de transmissão de energia e comunicação, sem fio para grandes distâncias. Ele convence o mega financista J.P. Morgan a investir o equivalente a alguns milhões de dólares de hoje. Compra um terreno em Wardenclyffe e começa a erguer a famosa Torre de Tesla, planejada com cerca de 60 metros de altura e uma grande cúpula metálica. Nos planos do inventor, a torre seria o primeiro nó de uma rede global com dezenas de estruturas semelhantes. Essa rede transmitiria não só mensagens, mas telefonia, imagens e até energia elétrica sem fio. É, em essência, uma visão pré-histórica de algo na linha de comunicação global instantânea. Mas enquanto Tesla ajusta o projeto e o torna cada vez mais caro, Marconi anuncia a primeira transmissão de rádio atravessando o Atlântico. O sistema do italiano parece mais simples, direto e comercializável. Morgan perde o interesse. A construção da torre avança devagar, Tesla muda seu laboratório para o prédio embaixo dela, mas o dinheiro seca. Sem explicar claramente o plano de negócios, ele perde a confiança dos investidores. A imprensa começa a tratar a torre como piada. Em 1905, o projeto é totalmente abandonado. As patentes mais lucrativas de Tesla expiraram. Ele estava quebrado, morando em hotéis caros, sem conseguir pagar as contas. A torre é hipotecada para cobrir dívidas, e em 1917 é demolida. O ferro é vendido como sucata por pouco dinheiro. O mais irônico é que Tesla queria que o serviço da torre fosse gratuito para a população. Sua ideia de tecnologia era: se não melhora de verdade a vida das pessoas, não é progresso. Inventos tardios, ambientalismo e radar. Mesmo em meio a dívidas, Tesla segue inventando. Em 1906, apresenta uma turbina sem pás, que ficaria conhecida como turbina Tesla. Ela poderia ser usada em motores de automóvel e, em vários testes, era mais eficiente que os motores da época, só que nunca decola comercialmente. Hoje,
aparece em nichos específicos de laboratório. Tesla via nessa turbina uma ferramenta perfeita para explorar energia geotérmica, calor interno da Terra, defendendo fontes renováveis. Décadas antes de sustentabilidade virar palavra comum, ele já fazia críticas ao uso predatório de recursos naturais. Na Primeira Guerra Mundial, Tesla ainda descreve a ideia de usar ondas de alta frequência para localizar submarinos pelo eco dos sinais refletidos. Ele basicamente antecipa o conceito de radar. Erra em relação à água, essas ondas não penetram bem no mar, mas acerta a lógica geral do sistema. Pombos, hotéis e aniversários. Nos anos 1920 e 1930, Tesla já é um senhor de idade, cada vez mais excêntrico. Ele muda de hotel em hotel, quase sempre de luxo, acumula dívidas, alimenta pombos diariamente num parque e passa a alimentar dezenas deles na janela do quarto. Um pombo em especial, ferido, recebe atenção obsessiva. Tesla chega a gastar milhares de dólares para criar um suporte que permita que a ave fique de pé enquanto se recupera. Em 1928, registra sua última patente, relacionada a um avião com decolagem vertical. E então fecha o escritório de patentes e, na prática, se aposenta da invenção formal. Mesmo assim, o nome dele está longe de ser esquecido. Em 1931, aos 75 anos, ganha capa da revista Time e recebe homenagens de cientistas do mundo todo, incluindo uma carta de Albert Einstein. Tesla gosta da atenção e começa uma tradição. Todo ano, no aniversário, organiza um pequeno evento com jornalistas, onde conta histórias, exibe ideias novas, ou pelo menos declarações impactantes, serve pratos que ele mesmo prepara, embora muitos digam que ele já estava praticamente vegetariano. É nessas festas que nascem várias lendas. O motor movido a raios cósmicos, a máquina de terremotos baseada em um oscilador mecânico antigo, a ideia da câmera que fotografaria pensamentos registrando a imagem na retina, e o famoso raio da morte, que ele chamava de Teleforce, um feixe de partículas de mercúrio carregadas. Ao mesmo tempo, ele passa a se declarar pouco religioso, critica fanatismos e descreve o universo como uma espécie de grande máquina. Para ele, o espírito humano seria apenas o conjunto das funções do corpo. Acidente, morte e o FBI. Em 1934, vendo a situação financeira constrangedora do velho inventor, a Westinghouse decide pagar uma espécie de pensão. Cobre suas despesas no Hotel New Yorker, dá um valor mensal sob o rótulo de consultoria. É na prática uma forma de não deixar um nome tão associado à empresa terminar na miséria absoluta. Mesmo assim, Tesla continua vivendo de forma isolada, cuidando de pombos, alimentando manias e trabalhando em ideias soltas. Em 1937, aos 81 anos, ele é atropelado por um táxi enquanto atravessa a rua. Machuca-se seriamente, mas se recusa a ser internado. Faz curativos por conta própria e nunca se recupera completamente. No começo de janeiro de 1943, funcionários do hotel percebem que há 2 dias o quarto dele está trancado com a plaquinha de "Não perturbe" na porta. Quando a camareira resolve entrar, encontra Tesla morto na cama. Causa oficial: trombose coronária, um bloqueio nas artérias do coração. Ele tinha 86 anos, morreu sozinho, com seus pombos na janela como companhia. Antes mesmo do enterro, agentes do governo recolhem documentos, projetos, anotações. O material é analisado por um professor chamado John G. Trump, sim, tio de um futuro presidente norte-americano, que conclui que não havia ali nenhuma ameaça de segurança nacional. Segundo o relatório, a maior parte dos trabalhos recentes de Tesla era especulativa e pouco prática. Sua família só recebe parte dos papéis depois. Há quem acredite que alguns documentos nunca foram devolvidos e permanecem arquivados até hoje. Reconhecimento tardio e o legado. Em 1943, poucos meses após sua morte,
A Suprema Corte dos Ismaelen analisa disputas envolvendo patentes de rádio e decide que Marconi não foi o único responsável pelas bases da comunicação sem fio. Entre os nomes reconhecidos está Nikola Tesla, finalmente apontado oficialmente como um dos pais do rádio. O corpo de Tesla é cremado e, em 1957, suas cinzas são levadas para Belgrado, onde hoje repousam no Museu Nikola Tesla, dentro de uma urna esférica. Ele deixou mais de 300 patentes, artigos científicos, um conjunto de ideias que anteciparam boa parte do século XX e XXI. Mas talvez o maior legado dele seja a história de alguém que enfrentou doença, pobreza, sabotagem e descrédito, abriu mão de ficar rico para que sua invenção fosse adotada e insistiu até o fim que ciência deveria servir à humanidade, não apenas aos bolsos de empresas. Existe ainda um detalhe simbólico. Dizem que Tesla nasceu durante uma tempestade de raios. A parteira teria dito à mãe: "Esse bebê é da escuridão." E a mãe respondeu: "Não, ele será da luz." Hoje, cada vez que você acende a luz do seu quarto, liga a geladeira ou usa qualquer aparelho que dependa da corrente alternada, essa frase faz um certo sentido. Tesla resumiu a própria vida em uma frase famosa: "O presente é deles, o futuro, pelo qual trabalhei tanto, é meu." No fim das contas, ele tinha razão. O nosso futuro é em grande parte o mundo que existiu primeiro na cabeça de Nikola Tesla. Se essa história te fez enxergar o Tesla de outro jeito, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que só conhece o nome por causa da montadora de carros. E comenta aqui embaixo qual outro cientista você quer ver em documentário por aqui.